E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Algures e eu tô fazendo esse vídeo sem meio de improviso, sem muita edição e sem corte, sem nada pra ser uma coisa um pouco mais informal, porque eu queria agradecer a todo mundo porque eu cheguei a 500, eu passei de 500 inscritos e eu sei que pra muita gente, né, 500 inscritos não é nada porque né, tem gente aí com 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil para mais, né, inscritos. Mas para mim é uma coisa realmente muito importante, assim, realmente é um feito muito importante. Faz 2 meses e meio, mais ou menos, que eu comecei a dar gás nesse canal, que comecei a postar vídeos e ter chegado nesse número nesse tempo, para mim é uma vitória, assim. E eu decidi fazer esse canal porque eu queria desestressar um pouquinho de trabalho e das coisas da vida e tal, então ele virou bastante uma terapia pra mim. E só que quando tá fazendo vídeos e ninguém tá assistindo, ninguém tá comentando nem nada, é um pouco frustrante assim, né? Eu não acho que isso tenha qualquer coisa a ver com ego, não no sentido não no sentido mais genérico da coisa, assim. Eu acho que tem mais a ver com o fato de que a gente quer fazer alguma coisa que as pessoas gostam e que as pessoas respondam, né? Que exista uma ressonância, assim. E o fato das pessoas estarem gostando do conteúdo e comentando e tal é uma coisa que incentiva a continuar fazendo vídeos, né? E felizmente isso aconteceu. Vocês vieram, vocês se inscreveram, vocês têm assistido os vídeos, vocês têm comentado. E isso faz com que eu continue fazendo os vídeos, porque, né, por enquanto eu tenho que fazer os vídeos nas minhas horas vagas, que nem sempre eu tenho muitas horas vagas. Então, ter esse incentivo é muito bom. Tá? Então, eu quero fazer esse vídeo para agradecer a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que ajuda a compartilhar o conteúdo, a todo mundo que comentou sobre esse canal, que passou esse canal para outras pessoas, que passaram vídeos do canal para outras pessoas, para todo mundo que assiste, que sempre que tocou lá no sininho, clicou lá no sininho e sempre recebe vídeo novo, sempre assiste quando sai, né? Vocês são basicamente a base, né? Quem faz o canal funcionar, então agradeço muito. Muito obrigado. E rumo agora aos 1000, né? Que agora os 1000, que a coisa começa, a partir dos 1000 inscritos, é que a coisa começa a ficar interessante. Eu acho que tem uma mosca aqui. Espero que não seja um mosquito da dengue, tava parecido. Enfim. Mas para não fazer só um vídeo de agradecimento, né? Só agradecer e tal. Eu pedi algumas perguntas, pedi quem tinha perguntas para fazer lá no Twitter e eu peguei aqui essas perguntas e vou responder. Eu vou tentar responder algumas de forma um pouco mais aprofundada, que não demore muito, e também vou responder aqui o que der para responder assim, de uma forma um pouco mais rápida, tá? Então eu vou começar, deixa eu ver. O Luiz, né, que curte bastante, que vê bastante vídeos também, pergunta o seguinte: de onde veio a ideia? De onde veio a ideia de fazer filosofia e como isso influencia na tua vida até hoje? Quem não sabe, para quem não sabe, eu sou formado em filosofia, sou bacharel em filosofia. Mas não foi a primeira faculdade que eu fiz. Tá? A primeira faculdade que eu fiz e não terminei foi biologia, porque a gente sabe disso. Eu fiz só um semestre, na verdade, e não pude terminar por questões financeiras mesmo. É uma mentira isso, na verdade não foi por questões financeiras.
foi por questões de não conseguir conciliar mesmo o tempo, trabalhar e estudar. Eu realmente não consegui fazer isso. Mas o dinheiro também não ajudou, porque a faculdade de biologia era cara. E era bem cara na época pra mim. Que meus pais, enfim, né, mãe diarista, pai metalúrgica, essas coisas assim, né, história da vida de 90% dos brasileiros, né. Então era meio caro, então eu não consegui conciliar o trabalho com o estudo e também era meio caro e acabei me obrigando a sair. E eu só pude voltar a fazer faculdade muito tempo depois, anos depois. Quando eu já tinha profissão, assim, eu já trabalhava com publicidade já fazia um tempo e tava sentindo que precisava voltar a estudar, precisava voltar a fazer alguma coisa relacionada a pesquisa, relacionada a estudo e tal. E aí eu acabei decidindo fazer filosofia depois de pesquisar sobre o que eu poderia fazer que seria legal. E que pudesse também de alguma maneira se encaixar no meu trabalho, porque não adiantava voltar a fazer biologia e continuar na publicidade, né? Aí eu resolvi fazer filosofia. Só que eu não esperava me apaixonar por filosofia, assim, não esperava gostar tanto de filosofia, né? E que foi o que acabou acontecendo. E então isso acabou influenciando, né? Respondendo a pergunta do Luiz, isso acabou influenciando toda a minha vida, na verdade, porque fazer filosofia mudou a forma como eu via as coisas. Eu passei a entender qualquer coisa, qualquer assunto como parte de um contexto muito maior. Passei a analisar as coisas de uma forma sem ser isolada, sempre entendendo que existem fatores, existem N outros contextos ao redor que no qual aquela coisa está conectada, né? Ela não via nada, nenhum assunto, nenhum tópico, nenhuma pessoa vive no vácuo. E eu levo isso até hoje, assim. Então me influenciou tudo que eu faço tem a ver com filosofia. Todos os meus textos, todos as HQs que eu escrevo, mesmo quando não é diretamente sobre filosofia, né? Quando é sobre um assunto completamente diferente, sempre tem a ver com filosofia. Me ajudou muito também a entender a produção narrativa, a produção da escrita narrativa, da escrita criativa, né? Especialmente no caso roteiro de quadrinhos. Então isso me ajudou muito, muito mesmo. E então basicamente me influencia até hoje, assim. Mas principalmente porque eu gostei. Acabei me apaixonando por filosofia sem esperar que isso fosse acontecer. A ideia era só fazer. Eu resolvi fazer filosofia porque era o curso de faculdade que tinha mais coisas, mais assuntos que eu gostava num mesmo curso de faculdade. Eu escolhi da forma mais, entre aspas, prática. Não foi por paixão, não foi por nada. Foi pela praticidade de ter o máximo de assuntos que eu gostava possível num único curso. E eu acabei me apaixonando, acabei vendo a filosofia de um jeito bem diferente do que eu via antes. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Como está sendo essa transição da mídia escrita para o YouTube? Posto os vídeos lá no Melhores do Mundo, já que quase ninguém põe nada lá mesmo. Quem não sabe, eu também apareço lá no podcast Melhores do Mundo, né? Eu faço parte do Melhores do Mundo desde... nem sei mais quanto tempo faz. E tirando um tempo que eu fiquei meio fora publicamente, vamos dizer assim, porque nos bastidores eu continuei participando normal, mas publicamente eu não participei dos podcasts e tal por questões da minha vida mesmo. Minha vida mudou bastante, eu saí da publicidade, tentei abrir junto com a minha família, tentei gerir uma pousada na praia. Então foi uma aventura. Talvez, quem sabe, uma hora eu conte sobre essa história também, né? Então eu participo do Melhores do Mundo. Na verdade, eu nunca pensei em botar os vídeos lá no Melhores do Mundo, porque por mais que eu
divulgue, né? Quando eu tô nas gravações, eu dou os recadinhos e divulgo o canal. Eu não gosto muito de ficar o tempo inteiro fazendo, usando o MDM para me divulgar, sabe? Para divulgar minhas coisas, assim. Eu sei que, tipo, alguns de vocês devem estar pensando, mas vocês estão ali, serve, né? Serve para isso mesmo, mas eu não sei. Eu me sinto meio mal, às vezes, sabe? Não sei. Eu, tipo, não contribuir mais pro MDM, em vez de estar fazendo esses vídeos, pro MDM estar fazendo esses vídeos no meu canal e estar colocando ali. Não sei. Mas também nunca nem perguntei, nem conversei com o pessoal sobre colocar meus vídeos ali. Quem sabe? Vamos ver. E como está sendo essa transição, mais fácil do que eu imaginava, mas não é natural para mim. Não é natural para mim aparecer na frente da câmera, não é natural para mim ter que editar vídeo, né? Eu não sou editor, eu sou redator, né? Editar não é minha praia. Então é uma coisa fora da minha zona de conforto, sim. Mas como já trabalho há bastante tempo com publicidade, né? Já faz lá uns 15 anos que eu trabalho com publicidade. E com quadrinhos, então tem algumas coisas que tu pega por osmose ou acaba tendo que fazer, né? Então nos quadrinhos eu cheguei a editar, por exemplo, as versões online, as versões digitais do G-City, que foi a HQ que eu escrevi com o Frank Tartaros, lá do Tesla. E depois ela foi feita uma outra edição, né, que não fui eu que editei, mas que daí impressa, mas eu editei originalmente foi lançado em 8 capítulos para livro digital, né? E eu editei essas 8 edições, eu editei o meu quadrinho recente, o Sargento do Terror Transição. Eu fiz tudo, eu fiz roteiro, eu fiz desenho, eu fiz letramento, eu fiz a capa, né? Eu desenhei, pintei a capa e fiz a edição. Então a gente vai aprendendo essas coisas assim, né, com o tempo, e aí vai aprendendo por osmose. Eu tenho vários amigos que são designer gráficos ou diretores de arte e coisas assim, e gente que trabalha com vídeo e tal, então tu vai aprendendo umas coisas aqui e ali. E aí quando tu vê, tu até sabe, óbvio, né, que eu sei para as limitações do que eu preciso, né? O nível de edição que eu faço no meu canal não tem um grande nível de exigência, né? Então não é algo que exija muito. Obviamente eu não sou profissional nessa área, obviamente eu não poderia trabalhar com isso, até porque eu trabalho no notebook, o notebook é horrível. Eu levo mais tempo para editar do que poderia, em boa parte por causa da minha máquina, né? Do meu computador, que é um notebook, né? Então, assim, tem isso também, né? Mas, um pouco mais fácil do que eu imaginava, mas eu ainda estou me acostumando a aparecer na frente da câmera. Isso, para quem escreve, sabe. Normalmente, quem escreve tem a tendência a não ser pessoa pública ou não gostar de aparecer publicamente. Eu gosto bastante de conversar com as pessoas, mas aparecer publicamente, assim, se gravar num vídeo, coisa assim, é muito novidade pra mim. Muito novidade pra mim mesmo. Mas até que tá sendo, considerando tudo, podia ser bem pior. Acho que eu tô melhorando, né, com o tempo. Vocês que podem dizer melhor que eu, mas eu acho que eu tô melhorando nessa dinâmica. Ver que outra pergunta aqui. A pergunta de antes foi do Williamson Douglas. E agora o Fábio Costa, que sei que eu tô pensando, desenha bem pra caramba. @FHReader, reader de leitor em inglês. Dê uma olhada lá. Fala dos quadrinhos que você curtiu na adolescência. Cara, na adolescência era Marvel e DC, tá? Principalmente DC. Então, era Novos Titãs, era as Liga da Justiça, Superman, Esquadrão Suicida bem lá no começo, na pré-adolescência, bem lá no começo. E por aí.
Eu só fui começar a conhecer outros. Eu cheguei a ler outras coisas, né? Alguma outra coisa de quadrinho europeu, quadrinho nacional, ahn, mangá, eu não lembro quando eu fui ver, mas também foi alguma coisa bem tardia. Mas de realmente passar a ler com mais frequência essas outras coisas foi depois de mais velho. Foi depois dos meus 18, 19, por aí. Que daí eu meio que tive uma saturação, me saturei um pouco de super-heróis, porque os anos 90, né? Quem viveu sabe. Então eu saturei um pouquinho de super-heróis e aí eu fui atrás de outras coisas. Então daí eu comecei a ler mais quadrinho nacional, comecei a ler alguma coisa de quadrinho europeu. Um, Foi daí que eu descobri o mangá de horror, né? Que eu gosto muito de terror também. São os dois, basicamente os dois extremos que eu gosto, que é super-herói e terror. Uh, e aí e aí foi que eu fui conhecendo essas outras. Esses outros tipos de HQ, mas eu não tinha. E aí conhecia também os outros tipos de HQ americana, né? Os underground comics e biografias e outros estilos, mas na adolescência mesmo, basicamente Marvel e DC. Deixa eu ver o outro aqui. João Flores, HQs clássicos dos anos 2000. Eu não vou definir clássico aqui nem nada, assim. Os que eu lembro de cabeça, que são dos anos 2000, porque ali dos anos 2000 parece tudo nublado pra mim. Não sei se foi por causa de uma época que envolveu muita mudança na minha vida. Pra mim é muito. É meio estranho, eu não consigo lembrar exatamente o que é dos anos 2000, mas eu consegui lembrar de algumas coisas. Descendo a Fronteira, que é uma HQ que eu adoro, que eu sempre recomendo. All Star Superman, que é uma das melhores histórias do Superman que já foram feitas. Superman Entra Foice e Martelo, muito bom também, do Mark Millar, né? E pra não dizer que eu só tô falando de HQ de super-herói, Persepolis, da Marjane Satrapi, também é dos anos 2000 e é muito bom. Muito bom. Para quem gosta de biografia, para quem gosta de história política, é bem interessante. Minha gata aqui. Que mais? Deixa eu ver aqui. Pera. Vamos lá. Açaí. O Açaí zerou Mega Man X6 ou X6? Os dois estão certos, né? Enfim. Sozinho em casa e sem nada pra fazer, qual mídia habitual você costuma ler, barra assistir, barra jogar? Eu não jogo videogame, tá? Eu tenho um comportamento. Eu tenho uma tendência a comportamento viciante em game. De começar a jogar e não parar mais. Então eu não compro videogame, eu não tenho videogame em casa. Minha exposição aos games hoje se resumem a emulador de Nintendo 64 e de Super NES que eu tenho no computador, do notebook. E jogar alguns mods customizados de Super Mario 64, que eu adoro. Mas eles são muito difíceis. Eu queria fazer as lives de eu jogando esses jogos, esses mods, para vocês conhecerem, mas por enquanto não dá, eu não consigo fazer lives. Eu queria fazer, por exemplo, esse vídeo como uma live, mas por enquanto não tem como fazer por questões de internet, mas eu tô em vias de conseguir internet melhor. E eu queria fazer lives jogando esses jogos, mas eu sou muito ruim. Seria só para mostrar para vocês como é que são os jogos, se vocês interessarem, para vocês procurarem e tentarem jogar, porque eu não vou conseguir fazer um walkthrough ou jogar do início ao fim. Isso não vai rolar. Mas eu gosto de ler. Eu gosto de ler quadrinho, de ler livro. Minha mídia preferida é sempre quadrinhos, né? Mas varia da época. Tem épocas que eu tô lendo mais livro, tem épocas que eu tô assistindo mais filme, tem épocas que eu tô assistindo mais série. Agora, nessa época de pandemia, eu tô assistindo pouquíssimos filmes.
por incrível que pareça. Eu tô assistindo muito mais séries. E tô lendo pouco quadrinho porque eu não. Faz muito tempo que eu não consigo mais comprar quadrinho por N motivos que não é o caso. Quando eu tava desempregado era questões financeiras, agora que eu tenho dinheiro para comprar quadrinho é questões de envio, eu não consigo receber aqui e eu teria que pegar na. Eu moro numa cidade pequena, então eu teria que pegar na agência do Correios, que é no centro, que é longe de onde eu moro, que não abre no sábado, então eu teria que ir em horário de trabalho e daí eu perderia uma. Resumo da ópera, eu perco uma manhã inteira ou uma tarde inteira de trabalho só para ir buscar um quadrinho, um livro, então não é uma opção. Que mais aqui? O Açaí, de novo. O Açaí tem várias perguntas. Outra delas é: quais mídias literárias ou audiovisuais você considera inadaptáveis? Eu não sei se eu consideraria alguma mídia, a mídia, né, inadaptável. Eu acho que, pra mim, tá? Obviamente, isso é uma opinião pessoal, mas todo o meu canal é uma opinião pessoal, né? Eu acho que a questão de adaptabilidade ou não tem muito mais a ver com quem vai adaptar e com a intenção de adaptar. Eu acho que tudo é possível de ser adaptado desde que exista uma clara irrelevante, né, intenção por trás da adaptação. Se existe um motivo, em outras palavras, se existe um motivo além do motivo óbvio, que é o motivo comercial, corporativo, de querer ganhar dinheiro com aquela adaptação. Fora isso, se existe algum bom motivo, e eu acho que nem sempre existe um bom motivo, mas às vezes existe, às vezes você pode querer trabalhar as mesmas ideias da HQ e imaginar o que é aquilo, como aquilo se comporta naquela outra mídia, né? Então a gente sabe que livro, filme, quadrinho são diferentes em termos de como a narrativa é trabalhada, porque eles porque a experiência narrativa é diferente, né, para quem está consumindo. Então, a experiência do leitor é diferente da experiência do espectador e assim por diante. Então para mim a questão é essa. Para mim, eu acho que as adaptações que falham porque elas não entendem isso. Falham porque não existe um real motivo para adaptar aquilo. Por que vale a pena que essa história seja contada em outra mídia? O que essa história, o que essa adaptação pode fazer numa outra mídia que já não fez muito bem ou muito melhor naquela mídia original onde ela foi publicada. Então eu acho que essas são as coisas que... Eu acho que foi uma coisa que o filme do Watchmen falhou, por exemplo. Eu acho que o filme do Watchmen poderia ter um ótimo potencial se fizesse justamente o contrário do que as pessoas... do que é intuitivo as pessoas pensar que deveria ser feito. Né? O intuitivo é as pessoas pensarem que tem que ser uma adaptação fiel, visualmente fiel. E eu acho que o Watchmen é um caso que seria justamente o contrário. Só vale a pena tu adaptar se tu entender que o Watchmen foi um exercício dentro da mídia quadrinhos, e só vale a pena adaptar para outra mídia se ela for um exercício dentro daquela mídia, né? Daquela mídia específica. Então, adaptar visualmente o Watchmen acaba não fazendo muito sentido, né? Talvez, por exemplo, a Lula lá não fosse a melhor forma de adaptar, mas dentro do que o Alan Moore propôs na HQ, dentro do que ele queria homenagear, dá tranquilamente para trocar a Lula por alienígena por um disco voador estilo os filmes de invasão dos anos 50, sabe? Então, enfim, não vou me estender nisso aqui. Mas eu não acho que exista alguma coisa inadaptável, eu só acho que existam coisas que talvez não tenham motivo para estar em outra mídia. Então, basicamente é isso. Outra pergunta do Açaí aqui é: o Hulk do Ang Lee realmente é subestimado ou o diretor não entendeu o personagem? Eu acho que o Ang Lee entendeu o personagem. Eu acho que o Ang Lee não entende a mídia quadrinhos. Eu acho que é o mesmo caso
de outros filmes. Caramba, me fugiu agora o outro exemplo. X-Men. X-Men é um exemplo. O Bryan Singer, claro que o X-Men é um filme bem melhor, né, do que o Doug Lee, mas tirando isso, eu acho que eles são comparáveis nesse sentido. O Bryan Singer, ele entendeu o conceito dos X-Men, entendeu sobre o que é os X-Men, mas ele não entende quadrinhos. No caso do Bryan Singer específico, não sei se é o caso do Doug Lee, mas no caso do Bryan Singer específico, ele não só não entendia, como não gostava dos quadrinhos, né? Ele proibiu os quadrinhos dos X-Men de circular nos sets do filme, né? Tanto que o Hugh Jackman ficava traficando, essa história é real, tá? O Hugh Jackman contou isso, ele ficava traficando escondido HQs dos X-Men pro elenco para eles poderem ler, porque o Bryan Singer baniu. Então eu acho que o ponto é esse. Eu acho que o principal ponto em que muitas adaptações de quadrinhos falham é não entender a mídia de quadrinhos. Eu sempre falo, quando eu falo de produção de quadrinhos, de escrita de quadrinhos, eu sempre falo isso. Para escrever quadrinhos, aprenda um pouco, no mínimo um pouco, sobre narrativas em outras mídias. Porque é importantíssimo que você entenda o que a narrativa de quadrinhos é diferente das outras mídias, para poder escrever bem uma história em quadrinhos. E eu acho que o inverso também é verdadeiro. Para tu adaptar uma história em quadrinhos, você tem que entender muito bem o que faz a mídia de quadrinhos diferente e por que tem coisas que precisam ser adaptadas, né? E também tem que gostar, né? Eu acho que tem que gostar. Senão não tem por que fazer, né? Não sei se o Anguille gostava. Acho que ele fez mais pelo talão cheque, ou então porque gostava da série de TV, o que é muito comum, né? Mas não gostava dos quadrinhos, não entendia nada dos quadrinhos. Vamos ver. A outra pergunta do Açaí: qual nível de alcance você procura atingir, massa ou nicho? Eu não penso muito nesse sentido, tá? Eu penso mais no sentido de alcançar o público que vai gostar do que eu tenho a dizer. Tá? Porque eu tenho uma maneira mais particular de fazer as coisas. Por exemplo, eu não gosto de simplesmente fazer a resenha dizendo o que eu achei, o que eu não achei, o que tá bom, dizendo que catando easter eggs e coisas assim. E tem uma caralhada de gente que faz isso, mas eu não tenho saco pra isso. Eu gosto mesmo de falar sobre aquilo. Tentar ver se tem temas, ver mais do ponto de vista do contador de história mesmo, né? O que a pessoa, o que os criadores tentaram passar com aquela história, com aquele quadrinho, com aquela série, com aquele filme. Então eu tenho uma forma particular de fazer as coisas. E eu só não sabia se tinha público para isso, né? Infelizmente eu tô vendo que tem, né? Então, assim, eu não consigo pensar. Claro que no mundo ideal, eu gostaria de ter um público grande o suficiente para poder fazer só isso, né? Para poder ficar trabalhando direto só com isso e poder fazer os vídeos melhores, poder fazer mais vídeos, porque daí eu teria tempo, né? Mas esse seria meu único critério, digamos assim. Se um dia eu puder ter um público grande o suficiente para que fazer esses vídeos para vocês se torne o meu trabalho e não o que eu faço atualmente, né? Fora isso, eu não penso muito em tipo de público, não, a não ser tipo as pessoas que gostarem da minha forma de passar o conteúdo e das coisas que eu tenho a dizer, sabe? Sobre esses assuntos. Eu acho que não necessariamente são ideias novas, mas eu acho que eu tenho muitas ideias para passar aqui que são necessárias, são importantes hoje. Eu considero importantes, pelo menos, né? E se tiver gente para ouvir, tiver gente interessada a ouvir, para mim isso é que importa. Deixa eu ver o que mais. Por último, a saída novo, mas essa é a última dele. HQs de heróis perderam a batalha pro cinema? Já tivemos sinais disso há anos, mas dá para afirmar que o prego do caixão foi martelado? Essa é uma pergunta interessante. A verdade é que os quadrinhos... A verdade é que existe
né, cinema e quadrinhos nunca foram coisas comparáveis, assim. Os quadrinhos, eles vendiam muito, muito mesmo, antes da mídia audiovisual, né? No que surgiu a TV, por exemplo, bom, quadrinhos e cinema surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, mas no que surgiu a TV, por exemplo, os quadrinhos já perderam um pouco da sua relevância cultural, vamos dizer assim, né? Nos quadrinhos, principalmente. Cada país tem sua história com isso. Não vou entrar, por exemplo, no mangá, né? Porque a cultura japonesa, o mangá é muito mais enraizado e muito mais culturalmente distribuído, digamos assim. Então eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas falando especificamente de quadrinhos americanos, os comics, o advento da TV mudou um pouco as coisas, né? Porque os quadrinhos, eles eram as séries de TV, né? As séries mensais, os quadrinhos eram as séries de TV que passaram a ser vistas na TV. Então, assim, tirando ali bem no começo dos super-heróis, tá? Bem ali até... Vamos botar aí... Eu tô chutando aqui, falando sem dado nenhum, tá? Mas mais ou menos, assim, acho que até os anos 50, por aí, dava para dizer que os quadrinhos eram uma boa competição e tinham bastante público, tá? Mas depois disso muita coisa mudou e nunca os quadrinhos conseguiram competir com TV e com cinema, tá? Então eu acho que já tem isso de saída, tá? Mas assim, eles sempre sobreviveram. Os quadrinhos sempre foram... Eles nunca conseguiram atingir o mesmo nível do passado ali, né? Que, pô, a HQ do Superman, do Capitão América chegava a vender 1 milhão de cópias só lá nos Estados Unidos. Então, nunca isso aconteceu depois, tá? Depois daquela época, bem lá no começo. Quer dizer, talvez tenha acontecido, mas assim, em casos muito isolados, não com frequência, né? Então, depois disso foi sempre uma montanha-russa. Nunca chegavam nesses números tão altos, mas aumentavam, ficavam mais popular, diminuíam, ficavam menos popular e tal. E toda vez que eles ficam menos populares, ou toda vez que eles vendem muito menos, eles são considerados, né? As pessoas perguntam se os quadrinhos de heróis ou qualquer outro quadrinho vão acabar ou qualquer coisa do tipo. É difícil dizer hoje em dia, tá? Eu acredito que não. Eu acredito que eles vão migrar pro digital. Eu acredito que a HQ mensal impressa vai acabar. Ela só não acabou ainda porque as editoras americanas não... As comic shops são muito importantes para as editoras americanas, não só por distribuir seus quadrinhos, mas também por vender seus merchandisings. E tudo isso se perde se eles não tiverem HQs impressas para vender, porque é disso que as comic shops vivem. Então, se não fosse isso, provavelmente DC e Marvel já teriam parado com o impresso e ficado só no digital, que tem vendido bem também. Então, eu não acho que a HQ de super-herói vai acabar. Mas, obviamente, isso vai ser sempre nicho, né? Não tem como competir com o cinema, né? Infelizmente não tem como competir com o cinema. Agora que a Marvel coloca o mesmo dinheiro no cinema nas séries de TV, também não vai ter como competir com as séries de TV. Então vai ser uma coisa para quem gosta mesmo. Mas assim, livro também não acabou por causa do cinema e da TV, tá? Teatro não acabou por causa da TV e do cinema. Possível que se tornem coisas mais caras, como aqui no Brasil já estão se tornando por causa do preço do papel. Mas não acredito que vão acabar. Mas vão continuar sendo nicho, né? Como sempre. Vamos ver. Vamos terminar. Tem mais 2 perguntas só, tá? Aí eu encerro esse vídeo. O Ravidel pergunta: existe algum MDM ativo ou não que você tenha parado de falar por diferenças? Acho que não. O MDM, né, Melhores do Mundo, que é onde eu também participo do podcast, tá aí há muito tempo, uns 20 anos, então, né, entrou e saiu várias pessoas, tá. Da minha parte, não tem ninguém que eu não fale
por ter brigado, coisa assim. Só se tiver alguém que não gosta de mim, que eu não sei, não sei. Aí se tem, né, nunca me falaram e a pessoa também nunca me falou e nunca falou publicamente pra ninguém. Então, que eu saiba, tem pessoas que eu perdi o contato, claro, né? O que é natural, mas é natural na vida, assim, né? Então, mas fora isso, eu sou uma pessoa que tem muita. Eu sou uma pessoa que falo muito pelos cotovelos, eu falo muita coisa que as pessoas. Às vezes falam coisas de um jeito que as pessoas interpretam mal. Ou às vezes eu não sou delicado o suficiente pra falar sobre certas coisas, as pessoas se incomodam. Isso eu sei, que eu sou assim. Às vezes falo coisas pelos cotovelos e eu me arrependo depois. Então pode ser que tenha algumas pessoas que tenham ficado bravas comigo, mas até aí é na vida, tá? Mas as pessoas normalmente não me falam isso, o que eu acho triste. Eu acho que as pessoas podiam vir pra mim e falar que não gostaram do que eu falei. Eu prometo que eu tento não ficar na defensiva e tento realmente ouvir as pessoas. E a última pergunta agora, pra acabar esse vídeo. Mas essa pergunta vai levar um tempo. O RGM, Rodrigo Godoy, disse o seguinte: lembro de um podcast MDM antigo que você disse que teve uma editora de quadrinhos que não deu certo. Você pode contar essa história sem tomar o processinho de alguém? Sim. Vou tentar resumir aqui, tá? Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu saí do meu primeiro emprego pra montar uma editora de quadrinhos. Eu e meu melhor amigo, hoje meu compadre, tentamos montar uma editora de quadrinhos, juntamos uns amigos e fizemos quadrinhos. A gente lançou 2 HQs. Uma eu e ele escrevemos e um outro desenhista desenhou, e outra nós fizemos uma antologia com vários, né? Então tinha 6 histórias, cada história... a primeira tinha uma história só, essa segunda era uma outra, né, coisa completamente diferente, era uma antologia e tinha 6 histórias, cada uma escrita por uma pessoa, cada uma desenhada por uma pessoa. Nós lançamos e tal, só que a gente era muito jovem na época e muito ingênuo. Nossa, muito, muito, muito ingênuo. E por causa disso a gente acabou se endividando, né? Por a gente, eu quero dizer eu, porque o meu CPF estava em todas as coisas, porque a gente ainda não tinha a empresa totalmente registrada. Então eu botava meu CPF em todas as coisas que a gente tinha que fazer. E aí a gente confiou em pessoas que não deveria confiar e cometeu erros que é óbvio de cometer quando não conhece, quando não se pesquisa suficientemente sobre um assunto. Resumindo, a gente entrou sem saber nada sobre isso, tá? Era uma época em que a internet estava muito no começo, assim, e a gente era pobre, assim, a gente não tinha internet em casa, ninguém tinha internet em casa, tinha um ou outro tinha internet em casa, mas eu fui ter internet em casa depois de adulto, né? Então, não era uma coisa que a gente não foi atrás, enfim, foi muita ingenuidade, então a gente acabou se endividando, eu acabei me endividando com uma parte de uma grana, assim. Só que foi uma época em que eu ainda não tinha uma profissão e tal, então eu tive muita dificuldade de conseguir pagar essa grana. Passei anos para pagar essa dívida, só para descobrir depois que se eu tivesse deixado passar 5 anos ele teria caducado. Eu passei mais tempo do que isso pagando, mas enfim, não é o caso. E aí eu fiquei muito frustrado. Levou muito, muito tempo para eu voltar a escrever quadrinhos. Eu continuei pesquisando e aprendendo sobre produção de quadrinhos, coisas assim, estudando, né, me aperfeiçoando, mas voltar a tentar fazer quadrinhos e botar na rua, eu ia levar muito tempo depois. E aí depois minha vida voltou nos eixos, mas assim, eu passei um bom tempo desempregado também. Teve uma época que eu passei mais de um ano e meio desempregado. E foi uma época bem complicada, assim. Resumindo, assim, para não citar nomes e para não citar coisas específicas, para não citar empresas, resumindo, foi isso, assim. Basicamente, a gente tentou montar uma empresa e a gente se endividou e não teve como continuar, né? Infelizmente, não teve como continuar. Pelo menos eu aprendi que não era pra... não dá pra fazer editor no Brasil, e que hoje em dia ter editor no Brasil sabe disso.
Acho que era só isso, perguntas. Nossa, o vídeo ficou muito, muito longo. Acho que é o maior vídeo que eu já fiz na minha vida. Tá? Eu peço desculpas por esse vídeo. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigado, porque eu não vou editar esse vídeo. Tá? E ele vai direto do jeito que tá. Vai ser um quase ao vivaço. E mais uma vez eu queria agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal e que ajuda a compartilhar o conteúdo e que comenta nos vídeos e tal. Vocês realmente fazem uma baita diferença, tá? Vocês fazem toda a diferença, tá? Isso não é maneira de dizer. É isso, né? Se a gente não tem inscritos, se a gente não tem gente que assiste os vídeos, não tem. não, não tem por que fazer, né? Então, o fato de eu estar continuando a fazer vídeos é porque vocês estão aí, né? Então, muito obrigado por tudo. Espero que essas perguntas enfim, tenham sido interessantes, as respostas tenham sido interessantes. Eu tenha tirado as dúvidas de quem perguntou. E agora vamos rumo aos 1000, né? Quando a gente chegar nos 1000, quando eu chegar nos 1000, eu posso fazer um outro vídeo desses e com outras perguntas ou fazendo alguma outra coisa interessante. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado por tudo e até a próxima.